noite. Sejam todos bem-vindos nessa nossa primeira quinta-feira do ano aqui no AMA. Então, a todos os nossos votos de um período, não é? De um ano novo, realmente novo, cheio de muita harmonia interna, de muita paz, de muita saúde, uma saúde integral, corpo, mente e espírito. E é dentro desse clima de fraternidade, de estarmos aqui todos reunidos com o mesmo ideal de paz, de harmonia, que nós vamos iniciando então a reflexão sobre o Evangelho da noite de hoje, que é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. E Kardec se utiliza do versículo 3 do capítulo 5 do evangelista Mateus, que diz exatamente isso. Jesus, diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Temos falado aqui, já não apenas eu, mas vários outros confrades, irmãos que vêm aqui trazer a mensagem do Evangelho sobre o reino de Deus. É importante a gente entender, do que Jesus está falando. E o reino de Deus, como sabemos, não é um local delimitado, mas é um lugar dentro de nós, um estado de espírito, que talvez pudéssemos traduzir como estarmos cada vez mais conectados com o Pai. Aqueles de nós que mantemos ou tentamos, buscamos o mais possível estarmos ligados ao Pai, à sua amorosidade, à sua justiça, nós temos dentro de nós um apaziguamento, uma tranquilidade, uma harmonia, ou no mínimo uma capacidade de buscar por tudo isso aumentada. E é esse estado de espírito que nós podemos chamar reino dos céus, porque quando a gente aqui na terra fala, nossa, fulano foi para o céu, ele era muito bom, nós nos referimos ao céu sempre como algo muito bom, Então, o reino do céu é esse bem-estar que é alcançado quando nós estamos cada vez mais conectados e vivenciando as leis de Deus, que talvez nós pudéssemos, resumir em amor, caridade, justiça. Então, quanto mais a gente vive isso, mais esse reino, esse domínio, do Pai está dentro de nós. E aí Jesus fala, que o reino dos céus, esse estado é dos humildes. E ele se refere a isso. E podemos até aqui ousar pensar, não apenas daqueles espíritos que desencarnam ou irão desencarnar, mas de todos nós, E quem são os pobres de espírito, senão os humildes? Porque se fosse uma outra concepção, pobres de espírito, e a gente também usa essa expressão, pobre de espírito, mas a gente usa com uma conotação muito ruim, no sentido de alguém que tem uma certa incapacidade, uma certa dificuldade de pensar mais abertamente, mais amplamente, Mas não é nada disso. O que Jesus aqui está falando é exatamente a respeito dos humildes, ou seja, dos que não têm uma conduta arrogante, prepotente, soberba ou, se quisermos, orgulhosa. E isso é muito interessante porque, se nós formos pensar, faz todo sentido. Quanto mais nós vamos achando que somos melhores que os outros, que tudo o que sabemos é o que realmente é a verdade, que aquilo que o homem descobre, o homem sabe, realmente é o que faz sentido, vamos nos afastando das coisas do espírito. E isso nós temos visto, inclusive, Kardec fala muito sobre isso mesmo nas instruções dos espíritos desse capítulo,
sobre o quanto os homens de ciência, ou seja, os homens, né, que têm muito conhecimento, que estudam muito, que têm, enfim, um cabedal de conhecimento muito grande, o quanto é muito comum que eles se afastem das coisas espirituais, vão se afastando exatamente da obra divina. E isso é algo muito interessante, mas triste ao mesmo tempo, porque também nesse capítulo fica muito claro, não é, o quanto esse afastamento é o que tem causado o estado de coisas, a situação que todos nós temos vivido aqui no planeta. A falta de humildade faz com que nós coloquemos mais ou menos assim, a natureza, o reino da natureza e o reino humano. Só para dar um exemplo muito atual, como se nós, seres humanos, não fizéssemos parte da natureza. E tudo aquilo que a gente coloca como diferente ou afastado de nós, nós temos uma tendência a achar que não é tão bom quanto nós. E aí a gente não considera tanto, a gente explora, e é o que vem acontecendo, não é? Então, quando a gente realmente tem uma postura de humildade, que é diferente de ser alguém que se submete, nós também às vezes confundimos muito os conceitos, que ser humilde é aceitar tudo, é se submeter. Não, muito pelo contrário. A pessoa humilde, ela não está de forma nenhuma sendo convidada a deixar de ter opinião, de ter discernimento e de usar o seu livre-arbítrio. Mas o humilde é aquele que não se revolta com o diferente, não é? É aquele que tenta entender que talvez a opinião dele não seja a única, não seja necessariamente a melhor naquele momento, que admite que ele sabe, ele pode saber muito, mas ele não sabe tudo. E isso vale, gente, não só para saber tudo da ciência, que isso é impossível, mas que muitas vezes ouvimos um comentário sobre alguém e imediatamente nós formulamos uma ideia e passamos a agir e a pensar sobre aquela pessoa a partir daquela ideia, sem muita reflexão, sem muita análise, e tomamos aquilo por verdade, passamos a agir como se aquilo fosse verdade, e nem paramos para pensar, mas será? O que eu sei daquela pessoa, não é? Para realmente rotulá-la desta forma a partir de algo que eu ouvi. A humildade tem a ver com esta postura de nós sempre estarmos prontos para rever aquilo que nós tomamos como uma certeza absoluta, não em relação às questões espirituais, aquilo que está no Evangelho. Por que não, Bia? Porque essa é uma mensagem que já tem 2024 anos e continua de uma atualidade absurda. Alguma verdade essa mensagem deve ter, não é? Mas eu me refiro às coisas humanas. Numa época em que a desinformação rola solta, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, lemos. Até mesmo, não Bia, mas eu vi. Mas você viu desde o começo a situação? Você sabe o que moveu aquelas pessoas a estarem agindo daquela forma? Então esse é um capítulo muito interessante, porque os espíritos e mesmo Kardec nos lembram o tempo todo, quando nós formos daqui para o outro lado, para a continuidade da vida, para a nossa verdadeira pátria, porque sabemos que somos espíritos que estamos aqui numa passagem, não é? Para aprendermos uma série de coisas que a matéria e o convívio, não é, com os demais nos proporcionam, mas a nossa verdadeira casa é o plano espiritual. E lá nós também vamos encontrar com outros espíritos, porque a gente não vive isolado lá, não é? E os espíritos de Kardec nos lembram nesse capítulo o tempo todo, primeiro, uma coisa que a gente até sabe, mas costuma esquecer. A gente não vai levar nada daqui, nem o corpo, muito menos, é ele que permite que a gente vá para lá, nem a roupa, nem a conta bancária, boa ou não,
não é? Mas a gente vai levar, sim, tudo aquilo que a gente amealhou, conquistou, de boas relações, de bons sentimentos por parte dos demais, de fraternidade, de caridade. O que nos faz lembrar, não é, da lei de causa e efeito. E a humildade, ela é uma característica, uma qualidade moral que, quando a gente conquista, nos traz muito apaziguamento. Por isso o reino dos céus, porque a gente daí começa, olha só, né? Isso é muito interessante, a ter uma postura oposta da do orgulho, como eu acabei de dizer. E o orgulho, ele é muito sorrateiro. Às vezes a gente não se dá conta, a gente acha que o orgulhoso é só aquele, né, que tem o nariz empinado, que não nos cumprimenta direito, que está sempre, né, cara fechada, que se acha, como a gente costuma dizer, não é? Mas olhem que interessante essas reflexões. O apego a certas ideias tem muito a ver com o orgulho. Não, para mim, uma pessoa correta, se ela não fizer assim, assado, cozido, ela não é uma pessoa correta. Mas você já experimentou ver como é que é esse outro jeito? Que ela vai, não, nem venha com essa conversa, que comigo não vai colar. Vejam, eu não estou falando de princípios, eu não estou falando de lealdade, eu não estou falando aqui de verdade. Eu estou falando daquelas ideias que muitas vezes nós nem nos damos conta, que estão tão incrustadas já na nossa mente, que fazem com que a gente comece a dividir. Não, fulano não é uma pessoa de bem. Mas por que você acha isso? Não, uma pessoa que faz tal coisa, que usa tal roupa, que se relaciona com tal pessoa, não pode ser uma pessoa boa. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Opa. Aqui em São Paulo, vou falar de uma figura pública, todos conhecem o Padre Júlio Lancelotti. Se a gente for falar, né, diga-me com quem antes te direi quem és, pobre do Padre Júlio, não é? O Padre Júlio anda com aquelas pessoas que infelizmente são chamadas escória da sociedade. O Chico a mesma coisa. O Chico não fazia diferença. Jesus não fazia, não é? Ele não condenou a prostituta, muito pelo contrário. Ele não julgava, ele só falava, vai, não peques mais. E pecar é uma palavra muito interessante, porque pecar na sua origem da palavra significa errar o alvo. Então o pecador é aquele que errou o alvo. Era para ele ir para lá, mas ele acabou indo para cá. E eu acho que então tenho o direito, porque ele errou o alvo e ele age de uma determinada maneira, eu acho que eu posso dizer então que ele não é uma boa pessoa. Então, muito cuidado com a cristalização dos conceitos, tudo muda. Não tem lá, eu brinco, né? O filósofo Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo. A gente muda. Nós não somos os mesmos que éramos há 5 anos, há 5 meses, às vezes. Por que a gente não dá esse direito aos demais também? Isso é orgulho. O orgulho, a gente às vezes não se dá conta, mas ele está muito presente nas mágoas e nos ressentimentos. Porque a pessoa magoada e ressentida é como se ela estivesse dizendo, é inadmissível que fizessem isso comigo. Eu não estou dizendo que a gente deve gostar de sofrer. Nós não fomos feitos para sofrer. Nós sofremos exatamente porque nós nos afastamos das leis de Deus, da proposta que Jesus veio, né, trazer, que nos relembra dessas leis. Amor, beleza, verdade. Mas o ressentido, ele pensa o seguinte, não, imagina, isso é um absurdo. Eu não estou dizendo que a gente deve gostar de ser ofendido, humilhado, magoado, desconsiderado, destratado, violentado. Óbvio que não. Mas a gente tentar compreender o agressor é a melhor forma da gente sair da dor, da ofensa, da mágoa, da agressão. Todo agressor é um doente. Um doente da alma. O tipo de agressão que vocês quiserem pensar é um doente.
E são pecadores. Erram o alvo o tempo todo. Ao invés de perdoar, ao invés de cuidar, ao invés de ter paciência, ao invés de vão lá e ó, pá, machucam, batem, roubam, matam. Erram o alvo o tempo inteiro. E cabe a nós, espíritas, portanto cristãos, entender que essas criaturas precisam de tratamento. Muitas vão perder o direito de conviver conosco socialmente, faz parte. Lei de ação e reação, causa e efeito, não é? Tudo tem uma consequência, mas eles precisam ser educados na alma. Quer ver uma outra coisa que tem muito a ver com orgulho, a gente às vezes não se dá conta? A intolerância, a rigidez. Isso é um absurdo, não admito. Ok, tem coisas que a gente não deve mesmo concordar, não é? E aceitar. Mas eu estou falando daquelas coisas no dia a dia do nosso colega de trabalho, do nosso marido, do nosso esposo, do nosso filho. Não acho inadmissível, ele quer fazer tal curso, ele quer se relacionar com tal pessoa, quer casar não sei com quem, quer morar. Não, isso eu não vou aceitar nunca. Isso é orgulho. As pessoas não são nossas. De nosso, eu acabei de dizer, a gente só tem aquilo que a gente desenvolver enquanto qualidades positivas, amor, fraternidade, perdão, tolerância, etc. Então, que direito nós temos de determinar o que o outro tem que ser, como ele tem que agir? Se somos pais, educadores, responsáveis, claro, vamos dar o nosso melhor. Mas as pessoas também têm livre-arbítrio, não somos só nós, não. E a gente não tem que concordar com as escolhas, mas daí a julgá-las, a segregá-las, porque elas pensam diferente de nós, porque elas agem diferente de nós. E ó, gente, tenho certeza que vocês estão entendendo, nem preciso falar dos extremos. Eu estou falando do convívio do dia a dia. E quando é a gente que erra, a gente quer muito ser compreendido, acolhido, desculpado, perdoado. Ai, por favor. Não é? O respeito gera compaixão. A postura compassiva é exatamente essa postura de entender do outro, falar, nossa, que pena que ele errou o alvo. Olha, tudo bem, meu amigo, eu não vou concordar com você, mas, né? Posso te ajudar? Porque quando é com a gente quer isso. Então, o respeito não significa de forma alguma concordância. Aceitar é diferente de concordar. Aceitar é dizer, olha, eu entendo, eu não concordo, mas ok. Não me dá o direito de botar o dedo no nariz. Isso é o orgulho. Isso é o oposto da humildade, que é o tema da noite de hoje. Então é fundamental que nós nos conheçamos. Que a gente, aproveitando essa primeira quinta-feira de AMA do ano, que nós nos proponhamos a fazer reflexões a respeito de como nós agimos, de como nós reagimos no dia a dia, de como nós pensamos sobre o nosso vizinho, porque ele anda não sei com quem, porque ele fala não sei de que jeito, que ele voltou em não sei quem. Tenhamos muito cuidado, porque os nossos pensamentos também geram. Emmanuel falava, os nossos pensamentos são um dínamo, né? Aquela maquininha lá que fica gerando energia. E a qualidade da energia que nós produzimos com os nossos pensamentos vai atrair um determinado tipo de companheiros espirituais. Positivos ou não, vai depender da qualidade dos pensamentos e sentimentos que nós abrigamos. E quando a gente for para o outro lado, vai continuar igual. A qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos vai determinar a esfera psíquica que nos envolve e vai atrair
irmãos que pensam ou sentem da mesma forma. Então, uma dica para a gente começar a ver o que tem por trás das nossas atitudes, das nossas mágoas, do nosso mau humor, da nossa intolerância, da nossa implicância, da nossa falta de paciência. Ai, não passei nessa fila. Gente, daí eu é que tenho que trabalhar o meu orgulho. Quando alguém fala, ai, não passei na fila da paciência, mas a paciência depende de cada um de nós desenvolver. Tudo depende da nossa boa vontade. Então, uma dica para saber, não é, quando algo mexe conosco e que está na hora da gente trabalhar em nós mesmos, lendo o Evangelho de Jesus, que é um guia maravilhoso, não é, de conduta, da conduta cristã, conduta amorosa, estudando toda a obra espírita. Mas uma dicasinha cotidiana é: prestem atenção quando vocês estão diante de uma situação que os contraria, se a sua reação, né, é algo que você precisa trabalhar ou não. Preste atenção no corpo. O coração dispara, a gente tensiona, às vezes a mandíbula, os dentes parece que vão quebrar de tanto que a gente segura aquilo, né? Ou já os músculos tensionam. Se a atitude do outro gerou uma tal reação em nós, pode ser que tenha aí uma intolerância àquilo que eu estou recebendo. Não tem intolerância à lactose? Que é tão, né? Tão comum? Então, tem a intolerância ao outro também. Intolerância à lactose é super desagradável, nossa barriga não fica legal. A intolerância aos outros também. Tensiona a musculatura, dá dor de estômago, dá dor de cabeça. Olha que dica. Eu, quando li isso, fiquei encantada. Falei, tem que passar para frente, para servir para mim, né? Então é muito importante que a gente se lembre, encerrando então, meus irmãos, né, que nós possamos lembrar que a gente sofre porque a gente desconsidera a mensagem do Cristo. O planeta está como está porque temos nos distanciado, não é, muitos de nós, das mensagens do Cristo. Temos segregado, temos diferenciado uns dos outros, bons e ruins, melhores e piores, né? O orgulho nos cega, não deixa a gente ver a coisa inteira como um todo. E precisamos lembrar que a gente só vai levar daqui aquilo que a gente tiver desenvolvido em termos de qualidades saudáveis, amorosas. Então, observar antes de rotular, analisar antes de julgar, de decidir, e lembrar: humildade, simplicidade e verdade são fundamentais para que a gente realmente possa ter uma boa convivência com os demais, para que a gente possa, inclusive, ser caridoso, não só materialmente, mas até materialmente a gente fala: não, fulano aí não quer nada com nada, preguiçoso, tá nessa situação também, né, quer nada. A gente não para pensar por que será que ele ficou desse jeito, né? Nós não estamos na pele do outro para saber. Um convite danadinho esse que estão nos sugerindo, não é como primeira mensagem do ano aqui, de quinta-feira, mas é uma mensagem fundamental para que nós possamos ser esses seres humanos comprometidos com Jesus, regenerados. Essa reflexão que eu gostaria de trazer na noite de hoje. Agradeço a atenção dos senhores e agora nos convido a nos prepararmos para receber o nosso irmão espiritual, o mentor da noite, que vai nos trazer a sua mensagem. Seja bem-vindo, querido irmão. Boa noite, queridos irmãos. Depois desta bela explanação do Evangelho da noite, agradecemos por estarmos aqui um pouco mais conscientes do nosso dever cristão. 40 séculos
se passaram e ainda estamos tentando buscar o aprendizado que o Mestre Jesus nos deixou. Parece tão difícil. E é. Mas se não nos desligarmos dos problemas enraizados em nós, durante todas as nossas caminhadas pelo planeta Terra, de todas as nossas encarnações e reencarnações sucessivas, quando é que vamos conseguir realmente colocar em prática os ensinamentos do Mestre? Séculos, quando Jesus nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito, nós não entendemos, mas o Espírito entendeu. Não estávamos ainda preparados para recebermos aqueles ensinamentos. E o Mestre, sabedor de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas limitações, continuou entre nós através de seus mensageiros, através dos espíritos de luz, que estão sempre nos envolvendo em amor, em paz. Jesus, Mestre amado, o Senhor está sempre presente em nós. Encarnados e desencarnados, estamos sempre contando com a sua boa vontade para conosco. Paz na terra e boa vontade entre os homens. É o que o Senhor nos desejou. Em espírito, verdade e vida. Queridos irmãos, pobres de espíritos são aqueles que não conseguem se libertar do que está enraizado. O ódio que corrói o espírito, a avareza que também corrói o espírito. É uma prisão. A falta de amor ao próximo, que complica um pouco o progresso no planeta. O desejo de vingança, pobres espíritos. A soberba, pobres de espíritos. A ausência daquele abraço, daquela fraternidade para com os nossos queridos irmãos. Muitas vezes conosco mesmos, pobres de espíritos. Às vezes, quando apontamos um outro caminhante, nós criticamos. Esse só pensa em dinheiro. Um pobre de espírito. E nós que quantas vezes também já passamos por isso. E aquele que não se preocupa em ter o dinheiro de cada dia, não se preocupa com o trabalho que deveria se sentir dignificado. Por que vamos apontar o dedo? Não sabemos o que fomos nem na última, na mais recente encarnação. Como vamos saber o que aquele irmão, aquele caminhante passou e continua passando? Ainda somos, queridos irmãos, pobres de espíritos em muitos dos ensinamentos do Mestre.
amamos a Deus? Sim. Mas no primeiro tropeço, falamos: Deus, o Senhor está injusto comigo. Eu não mereço. Eu não merecia. Pobreza de espírito. Queridos irmãos, Jesus cumpriu todas as promessas que nos fez de estar sempre conosco. Cumpriu que nos enviaria um outro Consolador, porque estávamos precisando muito e continuamos precisando. E aí, batemos no peito. Somos espíritas. Estamos no caminho certo. Aquele outro, aquela outra, está no caminho errado. Quando julgamos e apontamos o dedo, espíritos encarnados ou desencarnados, não estamos seguindo as boas aventuranças do Mestre Jesus. É evidente que não vamos ficar nos culpando o tempo todo. Já ouvimos aqui, nessa casa espírita, que Jesus não julga nem condena. Deus não julga nem condena. Por que vamos julgar e condenar nossos irmãos? Todos percorrendo o caminho que está sendo naquele momento o oferecido para Ele. Se não estamos de acordo, façamos a nossa parte, queridos irmãos, orientando espiritualmente esses irmãos através aqui do plano espiritual, buscando socorro com os nossos mentores aqui do plano espiritual, para ajudarmos esses irmãos. Vocês, irmãozinhos queridos que estão encarnados, podem sim ajudar esse irmão de caminhada. Vocês também vão crescer e vão agradecer por terem saído desse caminho de julgamentos, desse caminho de orgulho, de vaidade, desse caminho de querer só ser grandes, poderosos, dominadores e dominados. Os dominadores são os maiores dominados dos seus orgulhos, das suas ânsias de poder. Preces, queridos irmãos, bons pensamentos, vibrações de amor para esses irmãos. E também para cada um de nós que ainda precisamos. Que Jesus nos ilumine a cada momento, a cada dia, neste novo ano, para que possamos melhorar nossas condutas, nossas atitudes, nossas ações. Muito obrigada a todos. Querido irmão, nós que agradecemos a sua presença generosa, doce, com essa disponibilidade em nos auxiliar. Essa casa está de portas sempre abertas, é um prazer a sua presença. E assim, agradecidos, vamos nos encaminhando para o final da tarefa, elevando mais uma vez os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, agradecendo a Ele a espiritualidade amiga, por todo o apoio, por todo o suporte, mesmo quando não percebemos, por todas as oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, mesmo quando não percebemos, mas sabemos que o vosso amor é imenso e não nos desampara em momento algum. Então agradecemos profundamente.
E é com o coração cheio de gratidão que nós vamos também, nesse momento, vibrando e pedindo por todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimento, nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos reformatórios juvenis, nos orfanatos, nos asilos, os nossos irmãos que se encontram em lares em desarmonia, pelas ruas sem um teto, os que têm fome, os que têm sede de justiça. Acolhei, Senhor, com a tua bondade a todos esses corações. Há aqueles irmãos também que se encontram perdidos em todo tipo de viciação. Olhai pelos nossos irmãos que se encontram nos países em guerra, nos campos de refugiados, os apátridas. Mas olhai também, Senhor, por todos aqueles que se colocam e aceitam a posição de comando de nações, de grupos, de religiões. Ajuda-nos, Senhor, a acertar cada vez mais o passo na direção da paz, da harmonia e da amorosidade. E é nesse clima de gratidão por todas as energias que já vão sendo direcionadas a todos nós, é que nós vamos nos convidando a nos abrirmos para esse passe coletivo, para essa energia amorosa. E mais uma vez agradecemos. Pedimos por esta casa de amor, pela sua direção, por todos os trabalhadores e por todos aqueles que aqui chegam, encarnados e desencarnados. Que possamos, Senhor, realmente ser colaboradores da sua seara. E para esse ano, Senhor, que ainda se inicia, auxilia-nos a sermos como sementes da sua luz onde estivermos. E assim, vamos encerrando esse momento, pedindo também a fluidificação das águas e que possamos retornar aos nossos lares, Senhor, em paz e harmonia. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.